Boa tarde, pessoal. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja com todos vocês. Meu nome é Edmilson, sou casado, moro em Perus, participo da comunidade São Padre Pio de Petreutina, do Parque Taipas, em São Paulo. E hoje vimos partilhar com vocês, gostaríamos, na verdade, sobre um tema que é muito polêmico, é onde nós queremos falar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse o Senhor aos seus discípulos. E existiu apenas uma verdade no que se diz respeito à questão doutrinária de todo o discipulado de Cristo. As pessoas perguntam, todas as vezes que falamos sobre religião, existem muitas dúvidas. E elas dizem até que religião não se discute. Eu digo a vocês que realmente religião não se discute, porque na verdade só existe uma religião. Vou procurar então, nessa tarde, esclarecer juntamente com vocês, pegando na Sagrada Escritura e também alguns temas teológicos. Esperamos poder ajudar a você entender o ministério do discipulado do Senhor Jesus Cristo. Vou estar lendo para vocês no Evangelho de São Mateus. E já digo de antemão que Mateus, ele que escreve o seu Evangelho em Roma, Mateus é enfático em dizer que para Mateus não existe meio termo. E por isso que então o evangelista Mateus, que foi um cobrador de impostos, ele escreve essa narrativa do Evangelho, do capítulo 16, do versículo 18, aonde biblicamente nós temos a passagem de que Jesus, na verdade, cria sua igreja, formula sua igreja. Quero ler para vocês essa passagem, Mateus capítulo 16, do versículo 13 em diante, que diz assim: Chegando Jesus ao território de Cesareia e Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que sou? Eles disseram: uns afirmaram que é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Responderam-lhe bem. E tu disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu-lhe:
Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi da carne nem do sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Em seguida, Jesus proibiu severamente que os discípulos falassem a alguém que ele era o Cristo. Palavras da salvação. Glória a vós do Senhor. Vejam bem, meus irmãos e minhas irmãs, que não são palavras humanas. Muitas vezes nós podemos usar várias justificativas e dizer que religião não se discute. Obviamente que a Sagrada Escritura ela é bem categórica em dizer, não só mesmo os discípulos escrevendo, Mateus, Marcos, Lucas, os 3 livros dos sinóticos e depois o evangelista São João, mas também depois Paulo, na sua carta a Éfesos 4, versículo 1, que também confirma essa palavra que vem nos dar vida, essa palavra que vem nos edificar e que venha nos colocar numa direção correta. Jesus aqui então nessa passagem ele forma a sua igreja. Em Pedro, que foi o primeiro Papa, Pedro, ele que foi crucificado em Roma de cabeça para baixo, agora ele é a pedra angular da igreja. E hoje o corpo de Pedro foi sepultado em Roma, e em cima do seu corpo uma grande basílica construída, uma igreja mãe de todas as igrejas no mundo inteiro, confirmando-se aquilo que Jesus tinha dito: tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E assim começa a igreja, porque se nós formos acompanhar os livros do Pentateuco, a história de Israel, nós vamos ver que Moisés termina sua missão no Jordão. E Jesus então começa o seu discipulado no Jordão. E Jesus começa a pregar, a anunciar a palavra, porque Jesus queria se revelar depois de ter ficado 30 anos sem aparecer. Ele começa a sua vida pública e ele escolhe 12 desses discípulos. O que a igreja diz pelo seu magistério da sucessão apostólica. Hoje são 266 papas, contando com o nosso Papa hoje, Francisco. Uma igreja que alcançou os séculos, que passou os séculos, atravessou os séculos.
Porém, hoje tem 8 bilhões de denominações diferentes. E muitas vezes pode confundir a nossa cabeça. Mas a própria palavra de Deus nos fala que existe uma só. Sempre existiu uma só. O apóstolo Paulo, na carta de Éfeso, capítulo 4, versículo 1, ele que falava hebraico, aramaico, grego e latim, escreveu para... Ele que escreve para resolver problemas das comunidades da Palestina, Ásia Menor. Nesse versículo, nesse capítulo 4, do versículo 1 em diante, ele diz que escreve que só há uma fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus que atua em tudo e em todos. E se nós voltarmos para o Evangelho, nós vamos ver que Jesus, ele não deu ordem para ninguém abrir igreja. Ele fez a sua. E ponto. Para que uma denominação se caracterize-se como uma igreja, ela precisa ter 4 tópicos. Uma doutrina, um apostolado, uma liturgia e uma sucessão apostólica. Esses 4 tópicos é necessário para que uma denominação se denomine como igreja. Sabemos, porém, que tem uma igreja celeste. Uma coisa é sermos chamados, convidados a participar do reino dos céus. E a outra é sermos aqui na terra escolhidos através da sucessão apostólica desse apostolado de Cristo. E Jesus então tem toda a sua paixão, sua crucificação, morte, ressuscita no 3º dia. E ele depositou nos apóstolos, e hoje deposita em todos aqueles que pertencem a essa sucessão apostólica. Igreja Católica Apostólica Romana. Católica significa universal. Apostólica porque descende dos apóstolos, e romana porque a sua sede é em Roma. Essa é a Igreja de Jesus Cristo, há mais de 2000 anos. E segundo o Catecismo da Igreja Católica, essa igreja que é a de Jesus Cristo e que também temos uma mãe, é uma igreja também que acolhe. Uma igreja que quer acolher todas aquelas pessoas, todos aqueles irmãos que desviaram a sua fé, ou seja, muitos apostataram da sua fé. A igreja e o próprio Cristo convida-nos, a todos nós, a voltar à casa do Pai. Porque no Evangelho de São João, nós sabemos que o Evangelho de São João fala sobre vida espiritual. João então escreve na ilha de Patmos, preso na ilha de Patmos. Ele que viveu até os 90 anos de idade, foi o único discípulo que não foi Marte. Ele escreve, ele que era o discípulo que deitava no peito de Jesus. Ele é o discípulo da
intimidade com o Cristo, com o ressuscitado. Ele escreve baseado em sonhos, em visões espirituais. Ele que morre aos 90 anos. Escreve no seu capítulo 8: esse é o meu corpo. Aquele que come da minha carne, que bebe do meu sangue, terás a parte comigo, e eu serei nele. Jesus aqui está dizendo que Ele vive hoje e sempre. Ele vive hoje e sempre na sua igreja, através dos sacramentos, através da liturgia, da sagrada tradição e da sagrada escritura. Jesus nos convida a voltar, a vivermos mais a sua fé. Quero falar para você que é católico, cristão, você que já foi batizado. Quero dizer para você, volte à casa do Pai. Porque eis que o inimigo de Deus, ele tem tirado muitos. A missão do inimigo de Deus é tirar-nos a nossa essência de Deus que tem em nós. Porque aquilo que ele perdeu, ele quer tirar. E a primeira coisa que o inimigo de Deus nos afasta é a presença da sua mãe, é a fé e a veneração na Virgem Maria. E depois desse inimigo tirar de nós a presença, a veneração de Virgem Maria, ele quer nos tirar do seu corpo. Ele quer nos tirar da Eucaristia. Estou dizendo isso que isso foi para mim, na minha vida. Depois de 20 anos, caminhando com Jesus, na luta, dia a dia, porque o verdadeiro caminho é o da cruz. Pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo, tome-a do dia a dia e me siga, e siga-me. Foi isso que disse Jesus. Foi isso que o Senhor disse a nós. Pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Porque nós só teremos certeza verdadeiramente do nosso caminho como nós experimentarmos. Como diz Santo Agostinho, nós só podemos conhecer, nós só podemos amar aquilo que conhecemos. E muitos de nós se perdemos no caminho porque nós verdadeiramente não conhecíamos o Senhor. Quero dizer para vocês, irmãos, que pertencem a outras denominações, protestantes, evangélicos, que a nossa igreja está de braços abertos para receber no corpo, nessa comunhão, nesse projeto de salvação de Cristo, para sermos primeiro aqui na terra, fazermos harmonia com Ele e depois nos céus. Porque um dia seremos somente uma só fé e uma só igreja, num só coração. Essa é a vontade de Deus. Que nós possamos viver o amor, viver a fraternidade, viver tudo aquilo que nosso
Senhor nos deixou, quebrar todas as barreiras da indiferença e do julgamento, porque o caminho do discipulado de Jesus é um caminho, o verdadeiro caminho é o caminho de descida, não é um caminho de subida. Primeiro eu desço, para que depois eu suba de volta para o Pai, porque nós estamos aqui, vivemos aqui, mas nós não somos daqui, nós não pertencemos a este mundo. E por isso que Deus, e por isso que Jesus quis formular aqui na terra a sua igreja. Mas enquanto as decepções nós passamos, talvez você que me escuta, no dia a dia, na sua vida, você passou tantas provações e tantas tentações e você desistiu por causa de homens, e você negou sua fé por causa de homens, e você negou o seu batismo por causa de pessoas. Mas nós não. O verdadeiro cristão é aquele que mesmo na dor, que mesmo na cruz permanece firme. Permanece firme. Volte à casa do Pai. Volte aos sacramentos, à obediência da igreja. Uma igreja santa, mas uma igreja pecadora também, porque constituída por homens. Mas é uma igreja santa, que atravessou os séculos e subsistirá eternamente. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale minha fé quanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu.